Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Para hoje temos um estudo de ensino, O momento em que o Senhor Jesus, ele deu uma lição àqueles que o perseguiam e ensinou com palavras de sabedoria àqueles que o seguiam, tá bom? Lembrando que o capítulo anterior foi a segunda multiplicação dos pães e peixes, tá bom? E foi um capítulo que ficou muito bom, O Espírito Santo trouxe uma mensagem maravilhosa e eu te exorto a entrar no canal, compartilhar esta mensagem, assistir os vídeos anteriores e inscreve-te nele para que o YouTube veja que o canal é bom, precisa ser espalhado essa mensagem, tá bom? E assim você se converte em um canal de bênção do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e já tem um tempo que o Senhor Jesus colocou no meu coração transmitir a mensagem do Evangelho e é a ordem que eu estou cumprindo toda semana. E estamos destrinchando o ministério do Senhor Jesus aqui na terra para estudar a palavra e pô-la em prática, que é muito importante, tá bom? Hoje vamos ver um tema muito interessante que eu titulei A Importância do Discernimento Espiritual, tá bom? E esta passagem que vamos estudar hoje encontra-se no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 16, entre os versículos de 1 até 12. E também encontra-se no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, nos versículos entre 11 e 21. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 1. E a palavra de Deus diz assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Então aqui vemos, meus queridos, que os inimigos do Senhor Jesus, que aliás a Bíblia fala de que eles eram inimigos entre eles, fariseus e saduceus, eles se unem para combater um inimigo comum, que era o Senhor Jesus Cristo e seu Evangelho. Mas eles pedem um sinal. E lembrando que esta passagem acontece depois da segunda multiplicação dos pães e peixes, em que Jesus, com 7 pães e alguns peixinhos, alimenta 4.000 homens. E isso é sem contar mulheres e crianças que estavam na multidão. E ainda eles pedem um sinal do céu. Bom, ele respondeu, Jesus: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então, Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos quantos cestos vocês recolheram?
Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus questionando-o acerca dos sinais. Apesar de sua atitude parecer apropriada, Jesus sabia que a sua intenção não era. Muitos sinais e maravilhas haviam sido feitos e nenhum deles tinha servido para confirmar a missão de Jesus para estes homens religiosos. A ação de Jesus assentava em 2 pilares principais: ensino e milagres. O propósito dos últimos era confirmar a autoridade daquilo que Jesus ensinava. O problema dos religiosos daqueles dias, e dos nossos também, era que o ensino de Jesus chocava com suas próprias convicções e conveniências. E por isso, eles se recusavam a aceitá-lo. Queridos, quando isso acontece, Jesus poderia fazer qualquer coisa, eles nunca iam aceitar Jesus. A mensagem que o Senhor trazia naquele tempo era contra a tradição oral que eles praticavam. E isso para eles era inaceitável. Então, o que queriam eles? Um sinal do céu. Eles queriam certamente alguma coisa, algum evento fantástico, queda de fogo. Mas olha o que Jesus faz com eles. Jesus responde com um enigma. O sinal do profeta Jonas. A correta interpretação dos sinais, eles vêm da observação sistemática de causa e efeito. É assim que prevemos o tempo. Por exemplo, estes religiosos eram homens experimentados nas escrituras e profecias. Eles eram os mestres que ensinavam o resto do povo. O que Jesus estava a dizer-lhes é que eles deveriam interpretar as escrituras da mesma maneira que interpretavam o tempo, observando os sinais antigos, as profecias e procurando reconhecer os seus efeitos e cumprimento ao longo do tempo. Esses sinais apontariam claramente para Cristo, e o derradeiro desses sinais seria o do profeta Jonas. Se eles fossem honestos e sinceros diante de Deus, entenderiam o seu significado. Jesus descreve a condição espiritual deles. Eles conseguiam interpretar as coisas físicas e terrenas, mas não as espirituais. Eles eram maus por testar a Deus. E eles eram adúlteros, pois abandonaram a verdade do Senhor pela religião vazia deles. Ao referir-se ao profeta Jonas, ele aponta para quê? Para sua morte, sepultamento, ressurreição e para seu ministério aos gentios. Lembra que o profeta Jonas, existe um livro da Bíblia, para quem não conhece, que se chama Jonas. Jonas era um profeta que ele foi orientado pelo Senhor a pregar em uma cidade gentílica, uma cidade ímpia, chamada de Nínive. Então, Jonas, ele foge de Deus, foge da palavra, para outra cidade. Por quê? Porque ele não queria cumprir essa missão. E Jonas, durante uma viagem, fugindo da ordem do Senhor, o barco em que ele estava começa a sofrer os embates de uma tempestade, e os marinheiros, descobrindo que era por conta do Senhor que estava provocando essa tormenta, essa tempestade, eles jogam a Jonas ao mar
e Jonas é engolido por um grande peixe. A Bíblia não fala qual é a espécie, mas era um grande peixe. E ele ficou na barriga do peixe 3 dias, 3 noites, até que ele se arrepende e o peixe cuspe ele na beira do mar. Então, o mesmo iria acontecer com Jesus, só que não o grande peixe. Jesus iria morrer pela salvação de todos e ele estaria embaixo da terra, sepultado 3 dias também, como Jonas teve no peixe, e posteriormente ele ressuscitaria e não só os judeus se beneficiariam do sacrifício, senão também os gentios, como os gentios de Nínive se beneficiaram com a pregação de Jonas, que era uma cidade que estava prestes a ser destruída pela mão do Senhor, e todos se arrependeram. Então, esse seria o sinal que os religiosos teriam quando Jesus cumpriria a sua missão. Bom, a repreensão de Jesus aos fariseus e saduceus nos lembra da importância do discernimento espiritual, tá bom? Muitas vezes podemos nos distrair com questões secundárias e perder de vista os sinais dos tempos que indicam a presença e o propósito de Deus em nossa vida e no mundo ao nosso redor. É essencial que cultivemos uma sensibilidade espiritual para reconhecermos a ação de Deus em meio aos desafios e às mudanças da vida cotidiana. Esses religiosos, eles conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam o Antigo Testamento todo. Eles estudavam o tempo todo a palavra. Só que eles aprenderam a discernir o tempo. Eles sabiam que quando ficava o céu de uma cor, ia chover. Quando ficava de outra, ia ficar o tempo bom. Mas ele não discernia os sinais que aconteceram na palavra, desde o início até o momento em que eles estavam vivendo. Que todos esses sinais dos profetas, dos patriarcas, durante todo esse tempo, todos os sinais apontavam para a vinda de Jesus. Então, é o que Jesus questionou deles. Vocês sabem fazer as coisas físicas, vocês sabem interpretar as coisas físicas, mas as coisas espirituais vocês não conseguem fazer. E ainda pedem um sinal do céu. Então, portanto, este encontro entre Jesus e os fariseus e saduceus nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa própria fé e busca espiritual. Devemos estar atentos para não nos deixarmos levar por demandas superficiais, por sinais, mas buscar uma fé autêntica e uma compreensão genuína da vontade de Deus. Que possamos aprender com a resposta de Jesus e cultivar um coração sensível aos sinais do reino em nosso meio. Tá bom? Diferente atitude tiveram os discípulos. Eles também não foram capazes de interpretar bem os sinais de Jesus. Mas, ao contrário dos fariseus e saduceus, não foi por causa da dureza de coração. Estes homens simples, alguns poucos instruídos, estavam a aprender. E Jesus quis ensiná-los acerca da maneira certa de fazer isso. Falou-lhes de fermento. Eles confundiram tudo e pensavam que Jesus estava a dar-lhes uma repreensão. Jesus lembrou-lhes sinais que eles tinham testemunhado para demonstrar que a sua preocupação não era, como a deles, material e mundana, mas antes espiritual e eterna. Aparentemente, os discípulos estão mais preocupados com as coisas físicas que com as coisas espirituais. Então, Jesus fala de fermento, eles lembram que quiseram levar pão
E já pensaram, nossa, o mestre já está falando que nós esquecemos pão, e agora o que vamos fazer? Onde vamos resolver o pão? Jesus fala, opa, não é isso, não é isso. Enquanto Jesus descreve a condição dos fariseus, discutem porque esqueceram trazer quê? Pão, os discípulos. Então, os cuidados deste mundo, isso nos ensina isso aqui, ó. Os cuidados deste mundo sufocam a semente da palavra. Cristo repreende-os pela pequena fé, pois se eles precisam de pão, será que não confiam nele para providenciá-lo? Jesus havia alimentado 5.000 com 5 pães e 4.000 com 7. Jesus compara os falsos mestres ao fermento também aqui. Ele é pequeno, mas poderoso, e cresce com rapidez. A hipocrisia é o fermento dos fariseus. Ao usar a imagem do fermento, Jesus emprega um conceito familiar para transmitir uma verdade espiritual profunda. O fermento, comumente associado ao processo de fermentação do pão, era visto tanto como símbolo de crescimento e vitalidade, quanto como agente de corrupção. Neste contexto, Jesus adverte seus discípulos sobre os ensinamentos e influências dos fariseus e saduceus, comparando-os a um fermento que pode contaminar e corromper. Essa advertência de Jesus é relevante não apenas para os discípulos daquela época, mas também para nós hoje. Somos constantemente expostos a uma variedade de influências e ensinamentos que podem moldar nossas crenças e comportamentos. Assim como o fermento pode afetar toda a massa do pão, as ideias e práticas dos fariseus e saduceus poderiam se espalhar e contaminar a comunidade dos seguidores de Jesus. No entanto, Jesus não apenas adverte sobre os perigos do fermento dos líderes religiosos, mas também encoraja os discípulos a serem vigilantes e cautelosos em relação a eles. Ele os lembra da sua capacidade de discernir e entender a verdade espiritual, encorajando-os a não se deixarem enganar pelas aparências externas, mas a olharem além delas para discernir o verdadeiro caráter e propósito. Essa exortação de Jesus ressalta a importância do discernimento espiritual em nossa jornada de fé. Assim como os discípulos foram chamados a discernir entre o fermento dos fariseus e saduceus e a verdade genuína do Evangelho, também somos desafiados a discernir entre as influências e ensinamentos que encontramos em nosso contexto atual. Devemos ser diligentes em examinar cuidadosamente as doutrinas e práticas que encontramos, comparando-as com a verdade revelada nas Escrituras e buscando a orientação do Espírito Santo. Além disso, a advertência de Jesus nos lembra da importância de cultivar uma fé sólida e fundamentada na verdadeira doutrina. Ao nos mantermos firmes na fé e na palavra de Deus, podemos resistir aos ventos de ensinamentos enganosos que tentam nos desviar do caminho da verdade. Portanto, esteja alerta contra o fermento dos fariseus e saduceus. E Jesus nos desafia a sermos vigilantes e discernentes em nossa jornada de fé, buscando sempre a verdade e a pureza do Evangelho em meio às influências do mundo a nosso redor. Que possamos seguir o exemplo dos discípulos de Jesus, permanecendo firmes na verdade e no poder do Espírito Santo. Então, meus queridos, ambos falharam. Saduceus, fariseus e discípulos.
Mas havia uma diferença entre eles. Uns sabiam as coisas, as verdades, só que eles tinham dureza de coração. Não queriam aceitar, queriam manter uma religiosidade vazia, e mesmo observando a grande quantidade de sinais miraculosos que Jesus trazia, eles preferiram fechar o coração e combater e ter Jesus como um inimigo. E o negócio ficou tão difícil, tão complicado, que levou a eles matar o Messias. Agora, os discípulos, eles não entendiam, porque eram pessoas simples, pessoas que estavam aprendendo, como nós estamos hoje aprendendo do Mestre. Mas estar aprendendo e estar perto de Jesus não te blinda de ensinamentos falsos, de doutrinas de demônios. Então, nós temos que ter muito cuidado, temos que ter o que Jesus pede, discernimento espiritual, ter uma fé genuína na palavra de Deus, ter uma fé genuína nos ensinos de Jesus e saber discernir quando um ensinamento ou uma prática, ela não condiz com a palavra. Tá bom? E o que eu falo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, não dependam de pregações de pastor, não dependam da minha palavra, da minha pregação. Vocês, tudo o que eu falar, procurem na palavra de Deus, leiam, façam o hábito de todos os dias ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Tem gente que fala, não leio porque eu não entendo. Gente, isso é uma justificativa vã. Sabe por quê? Em primeiro lugar, o Espírito Santo, quando ele vê a sua intenção de aprender da palavra, ele vai te instruindo. Às vezes você lê uma coisa e não entende, mas se você meditar nela e pede discernimento para o Senhor, Ele vai te dar com certeza. Outra coisa, tem tantos comentários bíblicos já aprovados, tem tantos homens de Deus que fizeram interpretação da palavra, que você pode estar procurando dicionários bíblicos, pode estar procurando comentários, tem os comentários de Moody, os comentários de Wiersbe, outros. Gente, quando eu não entendo uma coisa, eu vou lá e procuro o que quer dizer. Hoje em dia tem aplicativos, tantos que usam aplicativos da Google Play para baixar joguinhos e coisas que não traz nada espiritual para nossas vidas, ao contrário, só traz problemas e abertura de brechas para atuar o inimigo nas nossas vidas. Tem aplicativos de Google Play da Bíblia com comentários, Bíblias comentadas. Então, gente, vamos hoje, a mensagem que o Senhor Jesus traz para todos nós hoje: cuidado com os ensinamentos falsos, cuidado com o fermento dos fariseus, que hoje esse fermento está agindo. O fermento, ele toma conta da massa e cresce uma massinha de pão, que era uma bolinha desse tamanho aqui assim, uma bolinha, quando você coloca fermento dela, vira uma bolota de pão. Então, é isso que Jesus explicou para seus discípulos. Os ensinos, as falsas doutrinas que eles estão transmitindo para vocês vão tomar conta da sua vida espiritual. Vai ser como um fermento, tá bom? Então, tenha muito cuidado. E o que o Senhor transmite hoje para você? Hoje em dia, a gente eu não vou falar de outras religiões. Todos sabemos qual é a religião verdadeira. Todos sabemos aqui que a palavra, que o Evangelho que a Bíblia é o ensino verdadeiro pelo que nós estamos chamados a nos regir, tá bom? Agora, no próprio ambiente evangélico existe muita doutrina falsa, muito ensino de demônios. O Senhor falou na palavra
Meu povo perece, meu povo padece por falta de conhecimento. Quantas pessoas hoje em dia não estão escravizadas por pastores, por líderes religiosos, perdendo recursos, perdendo sua própria salvação por não ler a Bíblia e interpretar os sinais dos tempos. Então, meus queridos, meu querido irmão, minha querida irmã, não perca tempo. Não estou falando de desmerecer o que seu líder te ensina. Não é minha intenção. É saber discernir, saber ter uma opinião própria, sempre baseada na palavra de Deus, sempre baseada no Evangelho. Gente, na Bíblia está tudo o que a gente tem que aprender para ter a salvação, tá bom? Então não se deixe roubar a salvação só por conta de falsos ensinamentos. Muito cuidado, viu? É o que o Espírito Santo hoje quer te falar, tá bom? Gostaram do estudo bíblico? Eu, em particular, gostei muito deste tema e era um tema que tem que ser pregado muito nas igrejas. Tem que ser pregado muito nos púlpitos, tá bom? Discernimento espiritual e combate às falsas doutrinas, tá bom? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, estamos hoje aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, para te agradecer pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que é a verdade. Senhor, obrigado por nos abrir os olhos, por nos ensinar, por nos dar sabedoria, por nos dar o poder do discernimento espiritual para combater, discernir e lutar contra as falsas doutrinas e poder libertar irmãos que estão presos hoje nessa situação. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, entra na vida desse irmão e dessa irmã que nos está assistindo e cancela no coração dele todo o ensino religioso, toda a religiosidade que não condiz com a Tua palavra. Que esse irmão e a irmã possam ter discernimento espiritual adequado para poder viver em comunhão contigo, Senhor, e ser livres de toda a escravidão. Porque nós fomos chamados a ser livres, nós fomos chamados a ter vida abundante e não ser escravo de doutrina de demônios e de falsos profetas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, estou aqui muito feliz por haver concluído este estudo com vocês e já desejoso de preparar o próximo, porque continuamos sim estudando os evangelhos para colocar em prática a palavra do Senhor. Até o próximo estudo, que a paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.